Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Gênesis, capítulo 50. Vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos e que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de destacar 3 coisas aqui nesse texto que nós lemos. Primeiro é que esse povo que pecou, que errou, que fez tanta maldade com José, eles estavam se sentindo culpados, né? Estavam com medo de receber a vingança de José. E é bem provável que eles tenham até mentido, né? Essa história que ele conta aqui, que o pai falou, eu não sei se o pai realmente falou isso, mas eles estavam com medo. Então, quando a pessoa, ela erra, ela faz as coisas erradas, a própria consciência dela muitas vezes o acusa, né? Gerando medo, gerando aquele sentimento de mal-estar. Por isso, a importância que nós temos de tratar com os nossos erros, de confessar os nossos erros, de pedir perdão pelas nossas falhas. Às vezes a gente falha, a gente erra e guarda aquilo com a gente, não fala para ninguém, não confessa, ou muitas vezes a gente erra com alguém, não vai atrás, não pede perdão, tipo que deixa para lá, vamos deixar esquecer, vamos deixar para lá, mas as coisas não funcionam assim. A gente precisa se consertar, a gente precisa ser honesto, sincero, diante de Deus, pedir perdão e diante do irmão também. E acabar com isso, tirar essa culpa, tirar esse erro, jogar isso no Senhor, porque o Senhor nos perdoa quando nós confessamos nossas falhas e nossos erros. Se a gente não faz isso, além de a gente não receber o perdão, fica muitas vezes com um relacionamento truncado e fica também debaixo de uma acusação maligna, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo ponto é que José, ele, apesar de ter sofrido muito, tudo mostra que ele perdoou esses irmãos, né? Aqui fala que ele falou amavelmente com eles, falou, não precisa disso, eu não vou fazer nada contra vocês, eu vou sustentar vocês. Mas aquilo ali ainda doía. Aqui fala que quando ele recebeu o recado, José chorou. Quando recebeu o recado, José chorou. Por que ele chorou, né? Doía ainda falar disso, mexer nisso foi muito difícil. A vida de José foi atropelada, né? Por causa de tudo que aconteceu. Foi jogado numa... Primeiro ele era tratado de forma terrível por esses irmãos, né? Depois ele foi jogado dentro, né, daquela cisterna lá, quase morreu. Depois ele foi vendido para o Egito. Depois ele foi acusado injustamente, foi preso, ficou longe da pátria, ficou longe da família e principalmente ficou longe do seu pai, que o amava tanto, né? E então foi muita dor, foi muito sofrimento. A gente não pode nem precisar o que José sentiu, né? A gente só imagina. Mas foi uma dor muito grande. Mas apesar da dor, do sofrimento, da afronta, da ofensa, ele decidiu perdoar. E tudo indica que nesse momento aqui ele havia perdoado. Ele havia perdoado. E nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar, irmão. Sabe por quê? Porque nós não somos Deus para julgar os outros. E aqui ele fala exatamente isso. Não tenho medo. Estaria eu no lugar de Deus? Só quem está no lugar de Deus pode julgar e condenar. Porque Deus, ele é o único que não tem pecado, ele é o único que não tem nenhum erro. Às vezes você pensa, a pessoa errou comigo, fez coisa errada e fica com raiva, fica guardando rancor e você não perdoa. Por acaso você é Deus para julgar os outros e condenar? E você não tem nenhum erro, porque se você não perdoa, você também não é perdoado. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Aquele que não perdoa não é perdoado. E se você não perdoa e você também não é perdoado, você está cheio de verdugos, você está cheio de demônios, você está cheio de problemas que o diabo vai trazendo para cima de você, porque é bíblico. A Bíblia fala que aquele homem que não perdoou foi entregue aos verdugos. Isso é muito sério. E nós precisamos olhar para o nosso coração, naquilo que nós estamos ofendidos, magoados, e consertar e pedir perdão.
e perdoar, e liberar perdão. Primeiro a gente fala do pedido de perdão, foi o caso dos irmãos aqui, né? E de José que libera esse perdão. Mas o terceiro ponto que eu quero destacar é que José entendeu o plano de Deus, ele entendeu o propósito de Deus e que nada na nossa vida acontece por acaso, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Tudo que Deus deixou José passar tinha um plano e José entende perfeitamente isso. Ele fala: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para quê? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu entendi. Deus que tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito. Ele sempre tem um plano, sempre tem um projeto, sempre tem um propósito, mesmo através de situações de dores que nós passamos nas nossas vidas. Então, vamos entender esse propósito. Vamos entender que Deus está conosco e mesmo no meio da tempestade, Ele tem algo a nos ensinar, Ele tem algo a fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.